Teleaula Natal. Olá, queridos alunos! Estou aqui de volta. Hoje irei falar um pouco sobre a introdução à química. Em homenagem a meus colegas cientistas, hoje vim com uma batinha cor azul claro. Me chamo Ana Priscila e meu sinal em libras é esse. Tive como colaboração a esta aula as professoras Sânia Valderice e Tatiana Galvão. Agora vocês irão me perguntar, por que a química no nono ano? A química, ela está no nosso dia a dia e por isso, por vocês estarem próximo a ser inseridos no ensino médio, temos que falar um pouquinho sobre essa ciência, assim como a biologia e a física. Essas áreas estão interligadas desde o quarto, terceiro ano. Pois, quando vocês viram a plantinha, quando a professora da terceira série colocou aquele experimento de um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, passando alguns dias enroladinho no algodão, e para vocês observassem o que acontecia, ali estava envolvida a química, a biologia e a física, as transformações que acontecem todos os dias em nosso mundo. Então, vamos hoje pautar na questão da química. Então, o que seria a química? A química é uma ciência experimental que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Temos aqui a representação de alguns frascos como um Erlenmeyer. Um Erlenmeyer nada mais do que um frasco com a borda mais estreita. É como se fosse um vaso da sua casa, onde o fundo é mais largo e vai se estreitando. Também temos dentro da imagem a representação de um aquecimento desse Erlenmeyer com uma substância química que tem como suporte um suportezinho de aço. Nesse caso, vocês não vão observar a questão do aço porque aqui é só uma ilustração. E as representações do átomo, das moléculas e das estruturas químicas, as fórmulas químicas que estão apresentadas na imagem. Agora nós iremos ver alguns exemplos da importância da química para a sociedade. Então, a química a serviço da humanidade. Nesta imagem, nós temos a representação da palavra química ao centro de várias setas, formando um círculo, onde esse círculo é formado por setas na cor azul, vermelha, verde, amarelo, vermelho. E as palavras que estão na imagem são: alimentar o mundo, garantir qualidade da água, garantir qualidade do solo. Então, quando a gente fala na química, nós já podemos observar o nosso dia a dia, o nosso alimentar, a água como algo fundamental para a nossa vida. Nosso corpo necessita de quê? De água. Nossos solos também necessitam de água, necessitam ser fertilizados. Então, a química é tudo de bom. Temos garantir a qualidade do ar, garantir o conforto e a segurança, preservar o patrimônio artístico e cultural, atuar na fronteira da ciência, atuar na fronteira da medicina, estabelecer padrões como a metrologia, construir uma indústria sustentável. A cada dia, queridos alunos, nós temos que construir um mundo mais sustentável, mais consciente,
a utilização correta dos recursos naturais para que possamos deixar para nossos descendentes. Agora, iremos falar um pouco sobre o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. No exemplo demonstrado, temos uma imagem da madeira. Essa madeira, ela pode ser o quê? Ela pode ser transformada. E com isso, nós temos o conceito de quê? De corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Nós temos a imagem de troncos de árvores. Nessa imagem, nós temos vários troncos de árvore representados. E este tronco, ele pode ser o quê? Pode ser transformado em um objeto. O que seria a definição de objeto? Objeto é um corpo fabricado para determinado fim. Na imagem do slide 6, nós temos um banco de madeira. Agora, irei falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Nesse caso, nós temos a animação de duas imagens, onde em uma tem a representação do átomo e a outra a representação da molécula. A matéria é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Átomos e moléculas. O que seria átomos e o que seriam moléculas? Então, nós temos aqui, nesse slide, a representação de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. No caso, o átomo de hidrogênio ele está sendo representado por um círculo na cor azul clara, e o átomo de oxigênio ele está sendo representado pelo círculo em amarelo, com as palavras em seu centro, respectivamente, dos seus elementos químicos. No caso, no hidrogênio, a letra H. E no caso do oxigênio, o símbolo do oxigênio é a letra O. Então, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, eles reagem, eles se somam para produzir o quê? Produzir o gás hidrogênio. No caso, nós temos aqui a representação. O que seria essa seta azul escura na passagem dos reagentes para os produtos? Essa seta nos representa que está sendo produzido algo. Então, está vendo uma transformação. Com isso, nós temos o quê? No exemplo do hidrogênio, que está na parte superior do slide. Nós temos que temos dois átomos de hidrogênio, eles reagiram, e lembrando, para que aconteça essa reação, tem que haver a teoria das colisões efetivas. O que seria isso? Então, é aí que entra o conceito de física. Porque para que um material seja formado, é necessário, queridos, que tenha a colisão efetiva. Então, nesse caso, abordado do hidrogênio, aconteceu a colisão efetiva entre átomos de hidrogênio para a formação da molécula do gás hidrogênio. No segundo caso, nós temos a representação de dois átomos de hidrogênio e somados ao oxigênio. Então, os dois átomos que estão sendo representados por dois círculos, duas esferas azul
com, e no seu centro, a letra H, são os átomos de hidrogênio. E a esfera amarela com o oxigênio, com a representação do oxigênio, da letra O, ela está representando um átomo de oxigênio presente em quê? Presente na formação da água. Então, 2 átomos de hidrogênio reagem com um átomo de oxigênio para produzir quem? Lembrando que a seta está demonstrando que é uma produção, está produzindo algo. Então, os reagentes se tornam produtos. Temos que produzem a molécula de água. H2O representa o quê? 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Átomos e elementos químicos. O que seria isso? Então, quando descobertos, os elementos químicos, eles foram simbolizados e também foram observados o quê? As suas aplicações, as fórmulas químicas, não como eles estão interligados. Então, a proporção é como se fosse um bolo. Você precisa dos ingredientes necessários, como a margarina, a farinha de trigo. Então, nesse caso, a proporção dos átomos ou das moléculas que estão presentes tem que ter o quê? Não pode ter a menos. Então, tudo tem um reagente e um produto. Nesse caso, nós temos somente a ilustração do que seria a simbologia dos materiais. Então, o nome, por exemplo, do ferro. O símbolo do ferro, representado aqui no quadro, é Fe. Nesse caso, o símbolo dos elementos químicos, eles iniciam-se com a letra maiúscula e em seguida uma letra minúscula. Esse símbolo, ele pode ser do nome do material ou o símbolo de quem descobriu o elemento. Então, no caso do ferro, nós temos a letra F, que é da palavra do elemento de ferro, e é para dizer que é a segunda letra do nome do elemento. Uma forma casual do ferro é o F3O4. O que seria isso? Nós chamamos, aqui na natureza, é o óxido de ferro. Temos outro exemplo como o cálcio. Temos como símbolo a letra C em maiúsculo e a letra A. Então, sempre vocês vão perceber que é a primeira letra em maiúsculo e a segunda, que é do elemento, em minúsculo. Quando não for o nome do elemento, vai ser do quem o descobriu. Temos aqui uma fórmula bem casual do cálcio, que seria o carbonato de cálcio, o CaCO3. Agora nós temos quem? Como exemplo, a prata. Agora a prata, vocês percebem o quê? Que na prata o símbolo é Ag. Nesse caso, a prata, esse símbolo é devido ou a quem o criou, ou ele pode ter sido descoberto em um local onde a palavra, a primeira letra do elemento prata começa com a letra A e a segunda letra começa com a letra G. A sua fórmula casual é Ag, que seria prata, porque a prata, nós comumente encontramos a prata na sua forma, né, pura. Temos
Temos o oxigênio também, como exemplo, e o símbolo do oxigênio é a letra O em maiúsculo. Comumente, nós podemos encontrar a forma O2 no meio. Seria o que? Seria o gás oxigênio, presente na atmosfera. Agora temos a representação de alguns elementos químicos, como o silício, o cloro, o enxofre, o oxigênio, e esses são representados numa tabela que chamamos de tabela periódica. Então, os elementos eles são agrupados nessa tabela pela sua, ele pode ser um metal, um ametal, um halogênio, um gás nobre. Nós iremos ver essas propriedades em outras aulas. Agora, iremos falar o que não é matéria. Então, queridos, vamos perceber o que não é matéria, e sim fenômeno. Então, o movimento dos corpos, por exemplo, não é matéria, é chamado de fenômeno. Outros exemplos de fenômenos são: o ar pode ser comprimido, a água pode congelar, o gelo pode derreter, a madeira pode queimar. São fenômenos que acontecem com a matéria. No entanto, não deixou de ser matéria. Por exemplo, a água pode congelar, o gelo pode derreter. Então, a água não deixou de ser água, ela só mudou o seu estado físico. Ela pode se solidificar ou ela pode derreter. Então, os fenômenos, eles podem ser químicos e também eles podem ser físicos. Nesse caso, nós temos no slide a representação de fenômenos químicos, que é ressaltado em um balão de cor de fundo amarelo e a palavra químicos ressaltado na letra azul escuro. Esse balão, ele fica apontado para o que seria o fenômeno químico. Então, quando nós temos um fenômeno químico, nós podemos observar algumas mudanças, como, por exemplo, a mudança de cor, o aumento de temperatura. Por exemplo, nós temos, quando a gente adiciona soda cáustica para desentupir pias, então você observa que aconteceu o quê? Um aquecimento na água. Claro que vocês não vão tocar, porque é uma base forte. Elementos químicos, eles são considerados ácidos, bases. Vocês irão ver mais aprofundado no primeiro ano do ensino médio. Os fenômenos físicos. Nós temos que não alteram a estrutura ou a constituição da matéria, portanto, não a transformam em outras substâncias. Um exemplo, o sorvete derretendo. No caso do fenômeno químico, o exemplo pode ser a fogueira, que existe o quê? Existe a queima do material. Então, a evidência da fumaça, da queima, evidencia que aconteceu uma transformação química. Agora, nesse slide, nós temos a representação de quê? Temos uma animação de um bicho preguiça. O bicho preguiça, ele está um pouquinho curioso. Ele está querendo saber como estão as moléculas nos diversos estados físicos da matéria. Então, a animação, ele está pensando como é que pode acontecer. Agora, iremos responder um pouco essa indagação. Nós temos aqui a imagem representando alguns cubos de gelo que mostra o comportamento dos átomos, das substâncias, as moléculas, como elas estão na sua interface, a fase sólida. Temos no centro da imagem o copo
com água, que representa o estado líquido, onde vocês podem observar que as moléculas de água, elas estão o quê? Mais livres, mais soltinhas. No caso do estado sólido, na imagem que está à esquerda, nós observamos que ela está mais condensada, ela está mais juntinha. E nós temos a imagem do vapor de água à direita da imagem, onde vocês podem observar as moléculas de água mais o quê? Mais livres, mais soltas. Agora iremos demonstrar alguns exemplos de transformações físicas da matéria. Então, quando falamos de transformações físicas da matéria, a variação de temperatura provoca mudanças no estado físico. Isso porque o acréscimo de energia, ou seja, de calor, afasta as moléculas. Conforme demonstrado no slide anterior, nós temos o quê? O estado sólido, ele mais condensado, o estado líquido, ele mais livre, e o estado em vapor, ele totalmente soltinho, totalmente livre. Por outro lado, com o resfriamento, há a retirada de energia do sistema e as moléculas o quê? Se aproximam. Agora, no slide 15, nós temos a representação do quê? Do aumento de temperatura. Com essa representação, nós temos o quê? 3 termômetros, onde o primeiro, à esquerda, nós temos as moléculas mais condensadas. Por quê? Porque nós temos um termômetro que está a uma temperatura baixa. No centro da imagem, nós temos o quê? Uma temperatura, um termômetro com uma temperatura um pouco mais elevada, mas que não propicia a evaporação do material. Então, nós estamos no estado líquido. Com isso, as moléculas elas estão podendo o quê? Se movimentar mais, elas estão mais livres. No entanto, quando nós vemos um aumento de temperatura, por exemplo, a água, ela entra em ebulição em torno de 100 graus Celsius. Com isso, ela, a partir de 100 graus Celsius, ela vai haver o quê? Passar do estado líquido para o estado de vapor. As moléculas elas estão mais agitadas, então elas são mais livres. No estado sólido, as partículas moleculares com pouco espaço de movimento, os sólidos têm a forma e volumes bem definidos. Temos a representação da imagem do estado sólido, onde as moléculas elas são o quê? Mais juntinhas, mais condensadas. Parece um cubo em si. No estado líquido, as moléculas estão mais livres. Os líquidos não possuem volume bem definidos e têm forma variada. Então, nesse caso, nós temos a representação de um copo com água e então observamos o que? As moléculas de água mais livres nesse recipiente. Então, por que não tem um volume bem definido e forma variada? Porque dependendo do recipiente que nós colocarmos, é a forma que ele vai estar. O estado gasoso. Nós temos que as moléculas deslocam livremente, os gases não possuem forma nem volumes bem definidos. Então, nesse caso, nós temos aqui a representação do vapor de água e das moléculas de água no meio. Então, no caso, elas não possuem forma nem volume porque elas estão livres. Agora, iremos demonstrar uma animação das mudanças do estado físico da matéria. Então, no caso, temos 3 becas, que também podemos chamar de copos de vidro, com os 3 estados da matéria. Estado sólido na parte
da imagem na esquerda, o estado líquido no centro e o estado na sua fase gás à direita. Quando passamos do estado sólido para o líquido, nós dizemos que aconteceu o processo de fusão, ou seja, nós temos aqui, passando um material do estado sólido para o líquido, um exemplo, o derretimento de uma barra de ferro. Então, ele necessita de uma temperatura onde todos os elementos eles possuem pontos de fusão e ebulição bem definidos, e esse processo de passagem de sólido para passagem do estado líquido chamamos de fusão. Quando nós temos um material na fase líquida e passamos para vapor, nós dizemos que esse processo é vaporização. Quando passamos, agora temos a representação do quê? De uma seta voltando, uma seta passando do estado de gás para o estado líquido. Eu já comentei que as setas elas representam a transformação. E quando passamos de estado gás para líquido, é a liquefação. E do estado líquido para o sólido, dizemos que aconteceu uma solidificação. E também tem o estado físico que passa do estado sólido para o gás e do estado de gás para o líquido, sem ter que passar pela fase líquida, que é o processo de sublimação. Nesse caso, o exemplo de sublimação seria a naftalina. Então, ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura da passagem do líquido para o gasoso. Pelo ponto de fusão e ebulição, podemos avaliar a pureza de uma espécie química, ou seja, a substância. A substância pura tem pontos de fusão e ebulição bem definidos. Caso contrário, temos uma mistura. Agora temos um exemplo de um gráfico apresentando uma substância, os estados de ponto de ebulição e fusão de uma substância pura. Nós temos aqui o gráfico, temperatura versus tempo, onde a representação da fase sólida em negrito, em vermelho, uma reta, e essa cor vermelha, ela está ao longo de toda a imagem, só que ela vai representando o quê? A variação da temperatura e as suas mudanças dos estados físicos. Então, é uma temperatura abaixo do ponto de fusão de 0 graus Celsius, ela está sólida. Acima de 0 graus Celsius, neste gráfico, o material está sólido líquido. Após adicionarmos, após inserirmos calor a este material, ele vai estar na fase líquida até 100 graus Celsius, que seria seu ponto de ebulição. A partir de 100 graus Celsius, nós temos o quê? A interface entre a fase líquida e gasosa, e acima de 100 graus Celsius nós temos o material na sua fase gasosa. Esse exemplo nós podemos considerar o exemplo da água. Agora nós temos a representação gráfica das mudanças dos estados físicos de uma mistura. Agora percebemos que existe uma mistura, pois os pontos de fusão e ebulição não estão bem definidos. Nesse gráfico nós percebemos que em torno da temperatura e tempo nos pontos de fusão de 0 graus e ponto de ebulição 100 graus, nas retas não se tocam, não se interceptam com os pontos de fusão e ebulição observados no gráfico anterior.
Agora temos de novo a animação da bicho preguiça. Agora ele está, depois dessa explanação, ele está dizendo, nossa, tem um balãozinho, ele diz, encantado com o quê? Com o ciclo da água. As mudanças de estados físicos também estão associadas aos ciclos da água, os ciclos, outros ciclos do ar. Nesse caso, nós vamos mostrar o ciclo da água. Nesse caso, nós temos uma imagem com várias setas em azul, representando o quê? Representando as transformações físicas da água, o estado de evaporação, o estado de condensação. Temos a representação do sol, das nuvens, da chuva. Quando passamos o processo do estado líquido dos rios para evaporação, devido ao sol, o calor, nós formamos nuvens e essas nuvens, elas irão em algum tempo precipitar, onde esta água que se evaporou será precipitada e vai fazer a infiltração novamente da água nos solos e nos rios. Existe também na imagem o quê? Uma árvore que está transpirando. Então, a transpiração das árvores também estão dentro desse ciclo da água. Agora vamos falar um pouco sobre substâncias puras. Substância pura é um material formado por moléculas quimicamente iguais, onde temos substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas substâncias que são compostas somente de um mesmo elemento. Substâncias compostas são aquelas substâncias que, mesmo puras, elas têm elementos, átomos de elementos diferentes. Por exemplo, a água, que contém um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio na sua estrutura. Agora vamos falar um pouquinho sobre misturas. A mistura, ela pode ser heterogênea ou homogênea. Nesse caso, vamos ao exemplo. Demos o exemplo da água misturada ao óleo, onde temos 2 copos. Um copo de água em azul e o copo em amarelo, representando o óleo. Uma seta cor de laranja, acentuando para a mistura, que seria água e óleo. Só que esse material, por que é heterogêneo? Porque água e óleo não se misturam. Nós consideramos que o óleo é algo imexível em água. Abaixo, na figura, nós temos o quê? A representação do copo de água com a mistura de sal de cozinha. E uma seta na cor laranja, demonstrando o resultado dessa mistura. Nesse caso, é uma mistura homogênea, água e sal. Quando nós temos uma mistura homogênea, nós não conseguimos observar a olho nu as duas fases. Não tem como a gente observar que os cristais de sal estão na água, porque ele solubilizou. O sal se solubiliza na água, então formou uma solução homogênea. Agora vamos exercitar um pouquinho. Nosso amiguinho, o Preguicinha, ele está louco para exercitar com vocês. Observe os seguintes passos. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, nós temos o quê? Nós temos uma pedra de naftalina em estado sólido e ela foi deixada no armário. Então, a naftalina, ela é utilizada o quê? Para eliminação de pragas, para deixar cheirosos os armários, mas ela passa do estado sólido para o estado de vapor. Então, essa passagem a gente denomina como sublimação. No segundo caso, nós temos uma vasilha com água deixada no freezer. Então,
A água está no estado líquido e é deixada no freezer. Então, ela vai haver o quê? Um processo de resfriamento desta água. Então, vai passar do estado líquido para o sólido. Então, nós dizemos que é um processo de solidificação. O terceiro caso, uma vasilha com água deixada no fogo. Então, temos uma vasilha de água, temperatura ambiente, e deixa no fogo. Então, ela vai ser submetida a quê? A calor, que vai propiciar o quê? O aumento da temperatura vai fazer com que ela evapore, passe do estado líquido para vapor. Então, chamamos de vaporização. O quarto caso, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, estamos com o material sólido, chumbo, e ele é submetido ao quê? A um aquecimento. Então, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse caso, nós dizemos que esse processo é o processo de fusão. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Obrigada!